E aí, tudo bom com você? Chegamos então à nossa 7ª aula do painel de tendências de consumo e aplicação de tecnologias que eu estou ministrando para o SESC de forma online. Como talvez você já saiba, eu estou colocando todos os encontros desse curso numa playlist específica. O link dessa playlist está aqui embaixo na descrição do vídeo e através da playlist você pode assistir todas essas aulas. Estou chegando aqui hoje no nosso 7º encontro, mas se você estiver entrando depois que o curso tiver já terminado, já encerrado, você vai ter acesso a todas as aulas. Nessa 7ª aula, a gente vai falar sobre para quem é a nossa inovação. É essa parte da investigação do nosso Canvas de tendência de consumo, que é a ferramenta que eu estou ensinando nesse curso. Além disso, vamos conversar sobre uma série de tendências de consumo, de negócios que surgiram aí no último ano e até nas últimas semanas. E também eu trago um exemplo de uma participante do curso, de um Canvas completo sobre o processo de investigação e ideação que ela está fazendo dentro de um nicho específico de mercado. Spoiler, é na área de livros. Então é isso, eu espero que esse curso possa contribuir com você no seu projeto, no seu negócio e na sua jornada como um todo, e que você goste bastante dessa aula. Se você ainda não está inscrito no canal, lembra de inscrever aqui embaixo, ativar o sininho para receber todos os avisos de novas publicações, e se gostar da aula, curte o vídeo aqui também. Então é isso, desejo uma boa aula a todos, um beijo grande e até a próxima. Estamos chegando ao nosso penúltimo encontro, né? Aqui então do nosso panorama de tendências e aplicação de tecnologias. E hoje, por que eu estava comentando que da Dani entrar? Porque ela mandou para mim um Canvas para a gente analisar, né? Então, no final da aula, já vamos analisar um caso que ela mandou. E aí eu acho que talvez vai ser até interessante para vocês verem como que vai ser feita essa análise, e ainda dá tempo se alguém quiser mandar alguma coisa para a semana que vem, tá? E eu programo o nosso tempo em cima disso. Mas vamos ao nosso conteúdo dessa semana, então. A gente está chegando no final desse lado direito, né, do Canvas. A gente falou do potencial de inovação na semana passada, e agora a gente vai falar um pouco do quem. Quem são as pessoas que nós estamos investigando aqui a possibilidade de atender através da nossa tendência, né? Do que a gente está. E assim, olha, nesse momento, isso eu acho que é uma coisa muito interessante do Canvas, né? Desse Canvas. Às vezes eu gosto até de falar o nome inteiro, né? Tipo, Canvas de tendência de consumo, porque a gente tem o Business Model Canvas e a gente tem outros Canvas, né? Porque a palavra Canvas basicamente quer dizer tela, né? Uma tela de pintura para um pintor, né? Tipo essa que está aqui atrás, é um canvas, né? Isso daqui é um canvas. Então, às vezes as pessoas ouvem canvas, elas já pensam no Business Model Canvas e acham que é só isso, né? Então, o canvas de tendência. Uma coisa que é bem interessante dele é justamente essa questão da gente poder fazer essa análise passo a passo, da gente poder pensar cada coisa no seu momento. Porque realmente, quando a gente não fragmenta a nossa análise, fica muito difícil quando você olha para o todo. Então, você precisa fazer 2 movimentos. Vamos imaginar que a gente está num bosque, né? Então, eu preciso ir no momento em que eu preciso enxergar as árvores individualmente. E aí, num segundo momento, eu volto e vou enxergar a floresta como um todo, o bosque como um todo. Eu preciso fazer esses 2 movimentos, porque se eu quiser tentar extrair desse conhecimento que eu estou analisando aqui uma inovação olhando a floresta, pode ser o que eu consiga, vai depender muito de características individuais.
mas talvez eu deixe opções não analisadas, né? Talvez eu deixe coisas em aberto que eu poderia ter explorado mais. Então, é por isso que é muito interessante fazer esses dois movimentos, de dar um zoom in, né? Um zoom para dentro, para perto, e um zoom out para fora, para olhar para o todo. Então, estamos aqui finalizando, né, nessa segunda parte. E o que é esse quem? Então, vamos lembrar o que a gente fez. A gente pegou uma tendência de consumo e aí a gente vai olhar para as pessoas envolvidas, né? E quando a gente fala, perdão, quando a gente fala, né, em tendência, muitas pessoas pensam em dados demográficos, né? Então, aquele velho recorte de mulheres de 30 a 45 anos da região sudeste, da classe A, B, C, D, né? Enfim, algum recorte desse tipo, né? Por classe social, por gênero, por região, por nível de instrução, enfim. E é claro que a gente pode pensar, né, que os consumidores que compartilham certas características, como, por exemplo, idade, renda, região, nível de instrução, etc., geralmente, e eu acho que talvez geralmente até seja forte, tá? Mas é que eles podem ter gostos e preferências parecidas. Mas quando chega a hora, né, principalmente se a gente for fazer isso em comparação a outra região, a outra demografia, etc, etc. Mas quando chega na hora de aplicar tendências, a gente precisa pensar naqueles que estão vivendo a tendência agora. Para quem já fez curso comigo, conhece a ideia da curva da difusão da inovação. Para quem nunca fez, ou para quem for assistir isso no YouTube depois, tem um vídeo meu sobre a curva da difusão da inovação, no qual eu trago muito essa questão, né? Do que é a demografia e o que é nível de interesse por uma questão. E aqui é importante isso, né? Quem está vivendo aquela tendência agora? Quem está com o nível alto de interesse por aquela questão ou dentro daquele nicho? Para quem isso importa? Né? Essa é a pergunta. E pensar em que mudanças você teria de fazer para que essa tendência se tornasse relevante para outros ou novos grupos demográficos também é uma boa ideia para criar inovações. Então, aqui, o ideal é você olhar para quem já está naquele universo, mas é interessante você pensar também, vou usar um termo agora, que é do pessoal da estratégia do Oceano Azul, que é uma outra estratégia de inovação, que eu também tenho vídeo no meu canal explicando, e que eles falam que nós precisamos atingir, né, dentro do Oceano Azul, tá? Só para ser bem específico, não estou falando no geral, tá? É uma estratégia específica que fala para a gente olhar para os não clientes, né? Para o universo dos não clientes, porque às vezes, quando você consegue levar uma novidade de uma forma que você tenha feito as adequações necessárias para quem não era cliente, né, que você tenha, através da sua inovação, adequado aquilo de forma a eliminar as objeções que tornavam aquelas pessoas não clientes, né? A hora que você leva isso, muitas vezes você ganha um mercado inexplorado muito grande, e que pode ser um viabilizador gigantesco de negócio e até de um oceano azul. Né? Para quem não sabe, é uma estratégia que busca tornar a concorrência irrelevante. Tá? Mas isso fazendo uma abstração aqui, uma saída estratégica pela direita, né? Só para expandir um pouco essa ideia. Voltando para o que a gente está falando aqui, tá? Então, nós podemos olhar para as pessoas que estão envolvidas, mas talvez valha a pena a gente pensar também: existe alguém que ainda não está dentro desse universo, mas para quem? Talvez eu possa criar algo, que aí vai ser o que nós vamos conversar semana que vem, que é a inovação em si. Para quem eu possa criar algo que eu torne aquela questão especialmente atrativa, aquela ideia, aquele universo, aquela tendência especialmente atrativa, então é um convite, né? Aqui é um convite para a gente fazer e expandir essa análise, né?
E aí vamos pensar aqui, vamos dar algumas dicas aqui sobre como que a gente pode, então, pensar nesse quem, né? Se você precisar de mais inspiração, uma ideia é examinar as margens e os usuários extremos, né? O que eles estão fazendo nesse momento. Novos comportamentos de consumo geralmente começam com certos segmentos, né, nichos de mercado, antes de evoluírem e se disseminarem pelo mercado de massa. Então, é o pessoal na beiradinha da curva, né? Se a gente pensar na curva da difusão da inovação, é a galera que está nos extremos. Mas mesmo para quem não conhece essa informação, imagine as pessoas que estão no extremo do comportamento, né? Então, vamos imaginar, vamos pegar uma tendência aqui, que é a história dos videogames com realidade virtual, por exemplo. Né? A gente estava falando que uma das coisas é a realidade virtual, as tendências de realidade virtual, e um dos exemplos que a gente trouxe foi dos videogames. A gente tem, para a realidade virtual, um tipo de usuário extremo, de um lado, que é a pessoa que é o chamado inovador ou adepto inicial, que é a pessoa muito ligada com aquilo, que é a pessoa que, sei lá, inventou, foi a primeira a usar, né? Tá na vanguarda mesmo daquela tendência. E na outro extremo da curva, a gente tem a pessoa absolutamente resistente àquela tendência, né? A pessoa que para aquela questão em si, ela é retrógrada, ela é antiquada em relação àquilo, tá? Não estamos fazendo um julgamento geral da pessoa, em relação àquilo. Quando a gente olha para esses chamados públicos fora da curva, né, porque eles estão nos extremos, a gente vai poder, às vezes, entender certos comportamentos que podem nos ajudar a inspirar mudanças também. A gente pode entender como às vezes, sair até daquilo, né? Então, quando eu começo a entender, por exemplo, tá? A pessoa, vou dar um exemplo antigo, que é até do Wii, daquele videogame Wii, né? Se você for pensar no processo de inovação do Wii, antes dele existir, quem que é o público extremo do videogame, né? O usuário, né? O público usuário extremo do videogame, o inovador, o adepto inicial, é a galera do sofá, né? É a galera do sofá que tem até a cadeira ergonômica do gamer, né? Que é a pessoa que fica sentada 20 horas por dia ali jogando, movimento físico zero, né? Então, essa é a pessoa aqui. A pessoa que depois vai ter muitas críticas, né? Pode ter problema de saúde, pode ter isso, pode ter aquilo, certo? Quem que é o público extremo do outro lado? É a galera do parque, né? É a galera que vai para o parque correr, é a galera que vai andar de bike, vai fazer yoga. Aqui tem gente do yoga, tem gente da bike, né? Então, é a galera ativa, é a galera que sai do sofá, que nunca vai passar 20 horas no sofá. E aí você vê quando o I é criado, ele chega como uma estratégia que está juntando as duas pontas da curva, né? Que olha e de repente pega um mercado gigantesco de não clientes, né? Que é as pessoas que ele pega a galera, uma parte da galera que está aqui, porque qualquer novidade de videogame essas pessoas vão querer, né? Mas ele pega uma galera que não gostava de videogame. Tem gente que não joga videogame, só joga o Wii, né? Só quer o Wii. Que não sabe. Eu sou dessas pessoas que se dá um joystick na minha mão, eu não sei o que fazer com aquilo. Não sei o que fazer. Eu joguei Pac-Man no Atari na década de 80 e foi por ali que eu parei, né? Então, mas se o joystick é o meu corpo e eu tenho que fazer movimentos mais parecidos com o mundo real, talvez faça sentido para mim. E aí é com esse pensamento, né, que vem essa inovação. Então, acho que com esse exemplo, talvez fique mais claro da gente entender o que eu estou querendo dizer com públicos fora da curva e com como olhar para isso, talvez traga possibilidades, tá?
E aí, o que fica aqui para a gente, então, é você analisar dentro da tendência que você está pensando, quais são os novos grupos de consumo nos quais você pode aplicar essa tendência, né? E o que seria necessário mudar no seu projeto, caso você queira trazer alguma mudança em si, ou o que seria necessário criar, né? Como vai ser essa criação que você vai fazer, certo? E aí, eu vou entrar com a análise do Canvas da Dani logo mais, então nós vamos inverter a ordem hoje. E vamos começar a falar de algumas inovações, né? Vamos começar a nossa sessão exemplos aqui hoje, e aí depois a gente volta para a teoria. Hoje eu trouxe várias inovações de várias tendências, tá? Vamos começar com 3 aqui dos chamados first responders, ou os primeiros respondentes. Eu já trouxe algumas inovações, acho que lá no primeiro dia, desse tipo, que são as pessoas quando tem as pessoas e as marcas, né? Quando algo surge, que são rápidas em responder, né? São as primeiras que vão trazer ali alguma novidade em cima daquilo. Então, a Trivago, no começo da pandemia, deixa eu ver se tem a data aqui. Tá, não, a hora que eu tirei o print, eu não tirei a data. Mas isso daqui foi bem no começo da pandemia. Então, olha o e-mail deles. Sabemos que há muita incerteza com relação aos efeitos do coronavírus, Covid-19. Ainda era aquela época que as pessoas não sabiam qual dos dois termos elas usavam, né? Em todo o mundo. Os sistemas de saúde estão à beira do colapso, tal. E aí eles começam a falar que o bem-estar da nossa comunidade global é a nossa maior prioridade. Cuidem-se e remarquem viagens desnecessárias. E aí era um e-mail falando justamente sobre o cancelamento das viagens, que foi uma onda forte, né? Que teve no começo da pandemia. Minha irmã mesmo, na semana passada, estava falando de uma passagem que ela estava remarcando, e é uma passagem que estava marcada no início de 2020. Então, ela foi nessa história de cancelamento. Na semana passada foi tipo assim, chegou a última data para você remarcar. Você remarca agora, senão você perde. E aí ela estava remarcando essa passagem, né, para vir nos visitar. Então, isso daqui. E agora, inclusive, tem uma conversa, estava vendo algumas matérias sobre isso na semana passada, sobre como as companhias aéreas estão tendo que se reinventar nesse retorno das coisas. Porque eles tinham um histórico de mercado, de nível de procura, de sazonalidade, de demanda, todo um conhecimento em relação a isso que guiava, né, as decisões, os preços e uma série de coisas. E aí tudo isso caiu por terra e isso não voltou, né? Não existe, não voltamos ao que era antes, né? É o tal do novo normal, o que quer que seja isso, né? Então, eles estão tendo que se reinventar e construir enquanto reformar o carro enquanto dirige, né? Então, trocar o pneu enquanto dirige. Está sendo desafiador, né? E aí, uma outra tendência que teve também, não nas viagens, mas na área do transporte também, foi a Tesla, né, com os carros elétricos, também dentro dessa ideia dos first responders. E olha aqui, ó, ela ajudou os consumidores da Flórida a fugir do furacão Irma, abrindo, né, destravando a completa, né, a completa carga da bateria nos carros, né? Então, antes eles ofereciam para alguns consumidores um software, né? Você fazia um upgrade, então você comprava lá seu carro, tem a bateria, e você podia comprar um upgrade que adicionava de 30 a 40 milhas de rodagem, né, na sua bateria. E isso daí podia custar até $9.500, né? E as pessoas faziam, etc. e tal. E aí, quando teve o furacão Irma, eles já destravaram isso automaticamente, né? Tudo computadorizado, eles, né, têm acesso remoto, etc. e tal. Então, eles destravaram esse uso para os clientes. Quer dizer,
a empresa, então, aquela coisa, a gente está vendo o que está acontecendo, a gente está preocupado. A questão do tempo de bateria é uma das grandes objeções, né, para os carros elétricos. Ainda a tecnologia, lembra que a gente falou da curva da tecnologia? A tecnologia está começando a pegar o exponencial de, beleza, agora a gente tem bateria top que vai dar certo, né? Mas ainda tem essa questão, né? Tipo, onde eu vou recarregar? Se eu estou pegando, se eu vou para o interior de não sei aonde, como que eu recarrego o carro e tudo mais. Então, eles fizeram isso, tá? Essa resposta rápida. Uma outra aqui foi a NVIDIA, que é um fabricante, né, de hardware, e eles são muito famosos pelas placas de vídeo. Né? Quem trabalha com design, com edição de vídeo, eu mesma estou dando uma olhada em computadores e eu estou procurando uma GT Force da NVIDIA, né? Eu quero um computador que tenha placa de vídeo da NVIDIA, né? Então, e os gamers, né? Voltando aqui nos nossos gamers, eles usam, né, essas placas, usam muito placa da NVIDIA. Então, quando começou a pandemia também, eles fizeram uma chamada, ó, para que os gamers, né, se juntassem a essa iniciativa, oferecendo o tempo de processamento do seu próprio computador para os trabalhos de computação da luta contra a Covid-19, porque no começo aqui eles estavam analisando o vírus. Lembra que, inclusive, a gente viu na história da realidade virtual, que o cara estava mexendo no vírus, né, com realidade virtual e tudo mais. Então, todas essas análises, elas demandam um nível muito alto de processamento de dados, né? Então, eles pediam para que as pessoas cedessem. Eu lembro que quando eu trabalhava na IBM, há muitos anos, tinha um projeto desse também, e olha, eu não sei se não era o próprio projeto do Genoma, eu não lembro que projeto exatamente era, mas de uma organização que ela fazia isso, e na IBM eles encorajavam a gente a ajudar. E você colocava, então, um aplicativo lá no teu computador, e ele, por exemplo, você vai almoçar e o teu computador está lá sem ninguém usando, ele pegava essa capacidade de processamento e usava no projeto. Então, você imagina, né? Se eu tenho milhares de pessoas no mundo todo conectadas, oferecendo um pouco da capacidade de processamento dela, um projeto que é muito complexo, que poderia levar centenas de anos para conseguir, com grandes computadores, demandas muito altas, ele pode se resolver mais rápido, tá? Então, esse foi o processo da NVIDIA. Que foi uma coisa também, você vê, a NVIDIA não estava ganhando nada com isso, não era nenhum produto novo, mas é uma coisa de você fazer essa campanha, de envolver a sua comunidade em uma causa importante e, através disso, incorporar esse significado dentro da tua marca, da experiência e de tudo mais. Então, isso vai trazer esse extra, tá? Então, a NVIDIA estava usando essa tendência dessa forma. Essa daqui é uma tendência de zero germes de uma empresa de decoração de Mumbai, tá? Que chama Surreal Design Studio. Eu coloquei o link para vocês de uma matéria específica desse caso, mas nessa matéria tem o link do escritório, né? Do Surreal Design Studio. E é um escritório que faz cada coisa, vale a pena a visita só para vocês se encantarem, né? Com as coisas incríveis que eles fazem. Então, eles criaram esse túnel, né? Essas cabines ou túneis, né? Isso daqui é uma cabine, esse daqui é um túnel de desinfecção, né? Sanitizante, uma cabine ou túnel sanitizante, no qual jatos, ó, de sanitizantes eram dispersos na pessoa, né? Através de dispersão, e a pessoa se sanitizava ali. E é interessante porque a gente viu pouco disso aparecendo na pandemia, aqui no Brasil, pelo menos, mas quando a gente vê filmes, eu não sei vocês, mas depois da pandemia, toda vez que eu vejo um filme ou um seriado ou alguma coisa que tem uma pequena pandemia ou um contágio, que fazem quarentena, tem um monte de filme e seriado que tem isso, né?
que não é da Covid, tá? Coisas ficcionais. Sempre tem um negócio desse, né? Sempre tem um negócio desse, onde as pessoas passam com as roupas e entra lá um ar e não sei o que, não sei o que. E a gente viu pouco disso acontecendo, né? Meu marido foi num lugar aqui em Piracicaba, da área social, outro dia, e ele falou que tem um tunelzinho assim na entrada, em que tem uns jatos que, através de dispersão, assim, eu não sei se é álcool com algum sanitizante, não sei exatamente o que é, mas você passa por esse jato, né? Antes de entrar no lugar. Então, que são pessoas que estão, por motivos de saúde, dentro desse lugar, é para protegê-las, né? As pessoas que estão entrando e saindo têm que passar por esse lugar, tá? Então, é bem interessante. Eu vou falar mais uma, aí a gente pula para o Canvas para a gente ter um tempo legal com ele, tá? Que eu acho que vai ser legal, e depois a gente volta aqui para o resto das tendências. Essa daqui foi da NASA. Foi uma tendência da NASA que criou esse colar vibratório, né? Através de um pulso, para ajudar as pessoas a pararem de tocar o rosto. Não sei se vocês lembram, virou até meio que um meme. Não foi a Angela Merkel, mas foi alguém, foi alguma líder da Europa que fez um pronunciamento falando, né? Usem máscara, não sei o que lá, não toquem o rosto. E ela coçou o rosto, assim, um segundo depois, né? E é uma das fontes de contágio mais difíceis da gente segurar. Porque você coloca máscara, álcool gel, todo mundo, beleza. Mas e a mão no olho? E a mão no nariz, né? Eu fico super me policiando com isso, né? Tanto que eu falei para minha mãe que eu virei a pessoa estranha, eu virei a pessoa que fica coçando o olho com a camiseta, assim, porque é um jeito de não tocar, né? Eu tenho que fazer qualquer coisa com a roupa. E aí eu lembro que o dia que eu contei isso, minha mãe falou, eu também, minha tia, eu também. Então, estamos virando os loucos da camiseta, né? Mas esse colar, basicamente, ele é isso, entendeu? Se você chega com a mão, se você passa com a mão para cá, ele emite uma vibração que te avisa, né? E assim, para comportamento, para comportamento simples assim, essa coisa do condicionamento funciona, né? Essa coisa pavloviana assim de condicionar. Então, se você fica com um colar desse um mês, por exemplo, você não precisa usar ele para sempre. Um mês que você use, você já condiciona muito o seu comportamento, né? Você vai fazer assim? Não. Você vai fazer assim? Não. Daqui a pouco você não faz mais. Então, achei bem interessante. Como é da NASA, eles colocaram isso como um código aberto, tá? Qualquer pessoa, qualquer empresa pode pegar o projeto e fabricar, né? Eles explicam como fabricar, como fazer e tudo mais. Então, foi um projeto bem interessante. Então, vamos pular agora para a análise do Canvas e depois ainda tem várias coisas que eu trouxe, tá? Se não der tempo, a gente vai para a semana que vem. Estava esperando você chegar, Dani. Então, vocês estão vendo, só me faz um joia, vocês estão vendo uma tela que está inteirinha com o slide, certo? Está inteirinha, não tem mais nada, beleza. Então, esse é o Canvas, tá? Que foi o Canvas que a Dani fez e me mandou. Então, eu estou mostrando ele só para trazer aqui como foi que ela fez, e eu já vou mostrar uma versão que está com as minhas anotações e com as reorganizações, enfim, tá? Só estou trazendo esse para vocês como se fosse um antes e um depois, né? Então, ela preencheu, né, todo o Canvas aqui. E eu vou mostrar as minhas anotações. Antes de mostrar, eu só quero trazer esse lembrete aqui ligado às necessidades básicas. Lembra que eu trouxe essa pirâmide de Maslow, né, em que a gente falava desses níveis de realização, e eu trouxe também uma listinha, né, que eu falava, olha, na dúvida, pense nessa listinha, tá? Só para a gente lembrar. Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar a versão anotada do Canvas. Então, Dani, vou trazer o que você colocou para compartilhar com as pessoas e vou fazer os meus comentários, tá? Então, a Dani resolveu analisar a tendência do audiolivro, né? Audiolivro, audiobook,
enfim, o livro falado. É isso, né? Todo mundo conhece. É uma tendência que vem aumentando, crescendo nos últimos anos. E, inclusive, nos Estados Unidos tem a Audible, né, da Amazon, que ainda não entrou com toda a força no Brasil, né? Tem alguns livros em português, mas ainda é muito pouco. E é uma coisa que, como eu gosto muito de dos audiolivros, por causa, inclusive, de algumas coisas que a gente vai falar, eu sempre acho frustrante, né? Eu sempre fico de olho, não entra logo no Brasil, né? Não entra logo no Brasil. E, ao mesmo tempo, não é uma preferência pela Amazon, não, tá? É só porque, em algum momento, eles vão entrar no Brasil. E não vejo uma alternativa tão gigantesca aqui no Brasil, apesar da gente ter algumas, né? A gente tem algumas iniciativas, a gente tem algumas empresas, mas nada que tenha chegado ainda num tamanho que atenda a todas as demandas, né? Então vamos lá, vamos olhar um pouquinho para isso. Em relação às necessidades básicas, Dani, a Dani trouxe aqui, ó, ouvir história enquanto relaxa, assinar pacote de leitura, histórias contadas com emoção. Essas coisas que você trouxe aqui, na verdade, elas têm a ver com expectativas de consumo, né? Que foi até uma coisa que você falou assim, eu fiquei um pouco na dúvida em relação às expectativas de consumo, né? Você até falou aqui no chat. Então, eu vou falar das expectativas aqui, mas eu tirei muito do que você mesma falou. A Dani, gente, ela me mandou isso e ela me mandou algumas anotações também no formato de Excel. Então, eu tirei algumas coisas dessas anotações suas também. Então, eu vou falar. Porque eu vou falar quais são essas anotações, tá? Então, eu trouxe aqui, a partir desse universo aqui das necessidades básicas que eu estava comentando, né? Essa questão do que tem nessa tendência. Então, ó, eu acredito que entra aqui a questão do entretenimento, a questão do entusiasmo, tem muito a ver com essa coisa de uma história que mexe comigo, né? A conveniência, eu acho que é uma forte aqui, uma necessidade básica forte. A identidade, né? Porque o tipo de livro que eu leio diz sobre mim, né? Às vezes a gente tem livro, é uma coisa que gera muito comunidade, né? Vou pegar um exemplo clássico aí das últimas décadas, que é o Harry Potter, né? Tem as comunidades. Eu não peguei não fui dessa geração forte, mas a geração um pouco mais nova pegou muito forte isso, né? E tem todas comunidades em volta, etc. e tal. A criatividade, então a gente lê para aumentar a nossa criatividade, alimentar a nossa criatividade. A essa questão de comunidade, que eu acabei de falar, identidade e comunidade bem interligadas, e da inspiração, tá? A maioria disso aqui eu trouxe de outros comentários que você mesma colocou, tá, Dani? É só reorganizei e coloquei isso aqui. Em relação ao seu comentário aqui que você fez do audiolivro, né? Você falou, eu fiz do audiolivro porque não consegui ver tecnologia em livros escritos. O interessante, na verdade, aqui não seria nem olhar tecnologias dos livros escritos, seria olhar tendências de consumo, entendeu? Porque às vezes a tecnologia não muda, mas a forma de consumo muda. No livro escrito até mudou a tecnologia, mas já faz tempo, né? Que é a coisa do Kindle, do tablet e tal, mas já é coisa que tem mais de 10 anos aí. Então, não seria mais uma tendência nesse sentido. Mas a gente poderia olhar para a tendência. Por exemplo, uma tendência que eu tenho visto na área dos livros escritos são as livrarias muito nichadas, as livrarias físicas muito nichadas, como aquela que a gente trouxe lá do Gato Sem Rabo, que é nichada, né? Só público, só autoras mulheres e tal. Então, eu tenho visto alguma coisa nesse sentido, é o que me vem à mente agora, né? Mas, por exemplo, a gente poderia tentar, se tivesse fazendo a pesquisa nesse sentido, poderia ir nesse sentido, né? Teve uma época também que tinha uma tendência nos livros de embalagens muito diferentes, né? Que eu acho que é uma tendência que caiu justamente pela competitividade do mercado editorial
e como essas coisas encarecem, né? O Seth Godin, deixa eu pôr o nome dele aqui no chat, que é um dos grandes nomes do marketing no mundo, ele lançou um livro chamado Purple Cow, que é vaca roxa, né? E ele fez o livro vinha numa caixinha de leite Tetra Pak, sabe? Né? Porque ele tem muito discurso de você ser marcante. Então, você entra numa livraria, tem uma caixinha de leite com uma vaca roxa, não tem como aquilo não chamar sua atenção, né? E era toda uma questão para reforçar o ponto que ele estava trazendo no livro, o argumento que ele estava trazendo no livro, né? Mas é uma coisa que não é cara, né? Então, beleza. Então, isso em relação às necessidades básicas, tá? O que impulsiona a mudança, né? Você trouxe aqui conforto, conveniência, comodidade, é um ponto super forte. Eu até trouxe um complemento a esse ponto, que é o desejo de produtividade. Aproveitar qualquer tempo livre ou ser multitarefas, né? Esse é um outro impulsionador de mudança. Se ele é positivo ou negativo, é outra história, né? A gente poderia discutir isso. Mas essa questão da produtividade, tipo, eu não posso só ir na academia, eu tenho que ir na academia e ouvir um livro, né? Eu não posso só caminhar, não posso só cozinhar, eu tenho que cozinhar e ouvir um podcast, né? Então, essa é uma outra coisa que impulsiona, né? A solução sustentável, né, que vai economizar papel, contribui para o meio ambiente, não acumula papel e a leitura dinâmica em qualquer lugar. Ótimo. Eu vou parar por aí, porque esses dois aqui, na verdade, são potenciais de inovação, a gente fala quando chegar lá, tá bom? Então, esses são os impulsionadores de mudança. Belezinha. Aí, quais são as expectativas de consumo emergentes? E eu coloquei aqui várias coisas que você trouxe nas suas anotações lá e algumas coisas que eu fui extraindo, tá? Formas de compartilhar o que eu leio, acessar capa e ilustrações, formas de me conectar com outros leitores, formas de ampliar a interação com o conteúdo, rascunhar, sublinhar, todos os livros em versão áudio, não ser monótona a leitura nem dar sono. Então, algumas expectativas de consumo que são emergentes e que incentivam a essa tendência ou que acontecem por causa dessa tendência são essas aqui, tá? Então, eu quero todos os livros em versão de áudio. É uma coisa que impulsiona a tendência do audiolivro, né? Mas uma vez que isso existe, começa a ter outras expectativas aqui que já existem com o livro e que talvez vão ser potenciais de inovação, tá? Tem duas coisas que você tinha colocado aqui, no potencial de inovação, que eu trouxe para cá também. Poder ouvir em família e comentar, retomar a experiência do rádio e a liberdade para fazer outras coisas enquanto ouve a história, né? Belezinha. E qual que é a inspiração? A Dani trouxe o aplicativo Calme, né? A Bíblia do Cid Moreira, que foi, acho que, um grande funcionador para esse universo aqui no Brasil, né? Estava falando disso esses dias aqui em casa. E os podcasts, que também estão em franca ascensão, né? E aí, a partir de tudo isso, quais são os potenciais de inovação que existem nessa questão? Então, o que eu trouxe daqui? Você falou assim, assinatura garante um áudio, capítulo por dia, mas aos finais de semana servindo como lembrança de leitura, né? Isso daqui é uma coisa que, na verdade, é um potencial de inovação, né? Eu fazer uma assinatura dessa forma é um potencial de inovação. Assinatura digital com senha em acesso também é um potencial de inovação que eu tenho, né? Aí você trouxe algumas outras coisas. Torne-se um ilustrador, desenhe enquanto ouve a história. Kits de divulgação nas redes sociais. Todo mundo gosta de mostrar o que está lendo.
criar um totem de áudio com ficha para leitura, né? Aqui a gente já começa a ver, na verdade, no potencial de inovação que você colocou, algumas sementes, às vezes, que já seriam a inovação, né? Já seriam a própria inovação em si. E para quem, né? Que é o que a gente está falando hoje aqui. Pessoas que não têm tempo de ler livros físicos, mas sentem falta de trocar ideias e se inspirar na leitura de novos autores. Pessoas que valorizam as pessoas autoras, pessoas que querem descanso com conhecimento, pessoas em bibliotecas, livrarias, cafés, espaços de descompressurização. Então, quer dizer, você está olhando para esse público, descompressurização, acho que é isso que está escrito. Descompressão, né, de relaxamento, né? São as pessoas, ou seja, que gostam de histórias, né, mas que poderiam se beneficiar desse formato especificamente. Então, super legal. E aí tem algumas coisas que você colocou aqui que talvez já são, né? Por exemplo, vamos supor que eu lance uma plataforma de audiolivros, né? Como eu falei da Audible, tem algumas aqui. Se eu fosse essa plataforma e eu tivesse fazendo essa pesquisa aqui, a ideia de criar esses totens, né, para a pessoa colocar uma ficha e ouvir, seria uma ótima campanha de divulgação. A gente acho que até comentou em algum momento que o Headspace fez isso em algum momento com a coisa da meditação, né? Então, seria muito legal. Mas vamos supor que eu não sou. Eu sou só uma empresa, por exemplo, de livros infantis, tá? Eu também poderia chegar nessa inovação, porque poderia ser uma coisa para aumentar o conhecimento dos livros pelas crianças. Então, eu poderia fazer esses totens, por exemplo, para colocar em shopping center, para colocar em áreas em que ficam cuidando das crianças, por exemplo, né? Para entreter em parques, museus, enfim. Eu poderia fazer isso para ampliar também como uma forma de campanha, né? Enfim, por que eu falei isso? Porque mais de um tipo de pessoa, organização ou projeto poderia se beneficiar de uma inovação dessa, né? Uma outra coisa que você colocou aqui, essa questão de se tornar o ilustrador, né? Que a gente pensa que é uma expectativa, né, que as pessoas não têm isso, né, no livro, é uma falta que faz. Então, talvez eu criar algo nesse sentido, talvez também fosse interessante. Aí eu poderia fazer no formato de campanha, então poderia fazer isso como algo pontual, um concurso, uma série de coisas assim, para movimentar, mas eu também poderia fazer como algo que tá dentro do meu aplicativo, né? Então, de repente, o meu aplicativo onde a pessoa ouve também é uma tela interativa onde a pessoa pode desenhar, pode anotar enquanto ela está ouvindo, né? E aquilo, de repente, faz uma integração com o sistema de anotação dela, que você também colocou isso, né? A questão de que não tem onde anotar, não tem onde rascunhar, né? Em algum lugar você colocou isso. Então, também, de repente, o Audible, por exemplo, da Amazon, não tem essa funcionalidade, né? Então, de repente, a gente poderia criar um concorrente deles que tem essa funcionalidade. Eu posso escrever, fazer minhas anotações, dali eu já compartilho nas minhas mídias sociais, já pode integrar com o Canva, para eu conseguir da minha anotação já gerar, por exemplo, um layout para ir para o meu Instagram, já pode estar integrado com o meu Evernote, com o meu Notion, ou qualquer aplicativo desses de produtividade para eu guardar essa ideia. Então, olha só, são ideias que a gente vem para ou inovar ou criar um competidor, né, para aquela empresa. A coisa da leitura com emoção, né? E isso eu acho que também é outro ponto muito forte. Eu gosto muito, por exemplo, no Audible tem alguns casos assim, em que é o autor que lê o livro.
né? Eu acho que é mais caro para eles, então nem sempre isso acontece, ou às vezes o autor não é um bom leitor também, né? Um bom orador, né? Mas em alguns casos é o autor que está lendo o livro, e eu acho isso bem interessante. Em alguns casos são atores, né? Atrizes e atores profissionais, narradores profissionais. Então também é bem interessante. Agora tem muitos casos, gente, que quase não dá para você ouvir. Não sei se vocês já pegaram esse tipo de audiolivro, né? Que é tão monótono que parece que não é nem a Alexa, porque a Alexa pelo menos tem um pouco de entonação, né? Parece que colocaram aquele negocinho do Google que fala, né, a pronúncia das palavras, né? O livro está falando disso e daquilo. Aí é o problema que você mesma trouxe de não dar sono, né? Então, por exemplo, a gente poderia ter como inovação, numa empresa que já existe ou dentro de uma empresa, vamos supor que a gente fosse dos livros infantis, né? Em que fosse ter uma série narrada por atrizes famosas ou as dubladoras da Disney do Brasil, né? Quem são as dubladoras da Disney do Brasil? Que são as vozes que as crianças conhecem. Então, a gente vai fazer uma série de audiolivros com essas dubladoras, né? Enfim, coisas desse tipo seriam potenciais seriam inovações possíveis, né? Então, no potencial aqui, você já começou a investigar, e aí a gente traria aqui, né? Eu não quis fazer muito a coisa de assim, isso está certo, isso está errado, tá? Eu trouxe só algumas reflexões, principalmente sobre a questão das necessidades, para a gente olhar realmente do âmago das pessoas, aonde está vindo aquilo, mas independente dessas reconfigurações que eu fiz aqui, na verdade, o importante é a gente usar a ferramenta para chegar em alguma coisa, entendeu? O importante é a gente chegar em alguma coisa, a gente fazer essa análise para a gente chegar em alguma ideia. E você vê, olha só, como um exercício, entre aspas, simples, porque é simples porque a gente está dentro desse processo aqui, né? É lógico que para alguém que não acompanhou esses 7 encontros aqui com a gente, talvez não seja tão simples, mas para vocês que estão aqui, uma coisa que às vezes não é tão complexa do outro mundo, olha como já traz, né? Olha como já traz possibilidades aqui para coisas que a gente pode fazer. E aí, desde abrir uma empresa, até às vezes trazer essa ideia para propor para uma empresa, até talvez tentar fazer isso com um projeto meu para levar para algum lugar, né? Ou o céu é o limite, né? Para eu pensar em não só a minha inovação, mas como eu vou trazer aquela inovação para o mundo, certo? Então, Dani, achei muito, muito rico, tá, o exercício, achei muito legal você ter trazido. E eu, de novo, fico o convite que eu falei para quem quiser trazer alguma coisa para a semana que vem, tá? Nem que seja como um exercício intelectual, né? A Dani, por exemplo, não está querendo na semana que vem abrir uma startup para concorrer com o Audible, né? Mas quer assim? Então tem que pegar o Business Model Canvas agora para fazer um pitch depois para investidores, né? Estou vendo aqui, pensei em inovações para os meus próprios livros. Ouço bastante o Calme e o meu desejo é que as minhas histórias fossem narradas por eles, mas eu também adoraria narrar as minhas próprias histórias. Pois é, você sabe uma coisa, agora você falando isso, até do eu quero, e a gente tinha. Não foi com você que eu estava falando disso. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia que estava me mandando um vídeo do YouTube que era um vídeo muito diferente, né? De uma pessoa que ela não aparecia no vídeo, né? Eram vídeos dos momentos da vida dessa pessoa, né? Com o filho dela, uma pessoa que tem uma criança pequena. Eu acho que era até alguma coisa no Oriente, no Japão, na Tailândia, sei lá, alguma coisa assim, um lugar bem diferente. E ela fala, o vídeo era assim, as 50 coisas que eu mais gosto de fazer. Então eram pequenos flashes, né? E aí essa pessoa falou para mim assim, Gi, olha que legal esse formato de vídeo, né?
que diferente e tal, e a gente começou a conversar sobre esse formato. Eu trouxe para ela alguns outros, né? Na área de gastronomia e tal, alguns canais que estão fazendo coisas muito diferentes no YouTube, né? Então, por exemplo, quando você fala isso daqui, Dani, para mim, a primeira coisa que eu penso, por exemplo, de um beta, e na semana que vem nós vamos falar, né, de como colocar inovação no ar, de como testar, a primeira coisa que eu penso é, nossa, talvez desse para criar um canal no YouTube, né? Ou um podcast, mas o canal do YouTube eu ainda acho que tem um alcance maior, tanto que a maioria das pessoas que tem podcast coloca o podcast no YouTube, né? Porque o YouTube, como a gente acho que já comentou, é um mecanismo de busca. Então, sei lá, será que eu não poderia fazer, né? Uma edição de vídeo ali com algumas imagens ali que eu posso pegar um aplicativo e fazer com imagens de banco de imagem, né? E que é uma coisa simples de aprender a fazer, e colocar a narração das histórias em cima, sabe? E aí, de repente, eu testo isso. E aí, se eu testar isso e se eu gostar, aí de repente eu posso ver se eu não posso levar isso para algum lugar, uma parceria e tal. Mas a gente vai falar mais disso na semana que vem, tá? Dessas formas de realmente colocar em prática. Então, fica o convite de novo, tá? Para vocês me mandarem. E vamos voltar, que dá tempo ainda da gente ver mais algumas inovações que eu trouxe. Uma outra coisa que foi muito forte na pandemia foi a história de levar a saúde mental a sério, né? A gente vê uma mudança, né, na forma com que as pessoas lidam com as questões da saúde mental muito grande nas últimas 2 décadas, né? Você falar que você toma Rivotril hoje, ninguém vai olhar estranho para você. Se você falasse que você tomava Rivotril em 2001, né? A gente está em 2021. Se você falasse em 2001, a história ia ser bem diferente, né? Então, já temos avançado bastante nisso, mas na pandemia parece que deu uma acelerada forte, né? Tem aquela coisa de quem vai em psicólogo, ainda tem aquele estigma, né? De que é alguém que ou é meio louco ou está passando por sérios problemas, né? Porque senão, porque iria. Então, a pandemia acelerou essa visão de que não é bem assim. E aí, essa empresa aqui, que é uma empresa de produtos de beleza, né? Ó. Então, durante o Covid, as marcas de beleza como a Gulp é aquela que tem até no Netflix, né? O documentário da Gwyneth Paltrow, né? A Wonder Beauty e a Indy Lee estavam mudando as conversas deles, né, o enfoque dos assuntos de maquiagem e cuidado com a pele, né, que tinha muito vídeo tutorial nesse sentido, para e ficar em torno da questão da saúde mental, tá? Em assuntos como meditação, diminuição da ansiedade, e ideias de promover bem-estar mental e autocuidado, né, para os consumidores. Então, foi uma coisa que imediatamente eles saíram, né, dos tutoriais de maquiagem e viram que aqui poderia estar melhor usado o alcance, né, que essas marcas têm. Então, essa foi uma do levar a saúde mental a sério. Uma outra foi essa daqui, que é uma plataforma, a Mindline. Ela começou, é uma empresa de Singapura, tá? Ela começou com ferramentas, dicas e recursos para as pessoas que precisavam gerenciar essa questão da saúde, né? Então, ó, é uma plataforma que direciona as pessoas para sites de cuidado ou suporte, baseado você responde um questionário, tá? Então, baseado no que você mesmo está falando que é a sua necessidade, né? Com base nesses questionários e tal. Então, é como se fosse um teste, um assessment ali do que você está precisando, e aí eles vão te indicar os recursos necessários, tá? Isso em Singapura. Uma outra que teve, essa daqui é em Manchester, né, no Reino Unido, é uma agência que lançou um aplicativo para ajudar as pessoas com questões, né, mentais, né, ou da saúde mental durante o lockdown, tá? Então, eles trouxeram. Peraí, que agora até
para mim tá difícil de ler aqui. O aplicativo chamado Orpheus, né? Que foi desenhado para ser rápido e efetivo em ajudar as pessoas que estivessem precisando disso. E o foco deles era emoções como estresse, luto, culpa, compulsões e coisas do tipo, tá? Então foi uma coisa interessante. E vários desses pipocaram pelo mundo, tá? Naquele momento. Esse daqui eu achei muito interessante. É um hospital no Rajasthan, né? E é Índia isso daqui, pelo nome, eu acho que é na Índia, né? Que colocou música e yoga dentro do hospital ali, ó, do centro de cuidado, tá? Então, olha, era um centro de quarentena, né? Nesse distrito de Rajasthan, e eles trouxeram nesse ambiente, oferecendo música, meditação e exercícios aeróbicos para as pessoas que estavam ficando lá. Olha que fenomenal, né? Ao invés daquele ambiente carregado, imagino que até para os próprios profissionais da área da saúde, né? Eu tenho uma prima que é enfermeira na UTI da Covid do Hospital dos Plantadores de Cana aqui em Piracicaba, e outro dia eu mandei uma mensagem para ela, e aí, tudo bem e tal, não sei o quê. Ela estava afastada porque ela tinha quebrado o pé. Eu falei, mas o que aconteceu, né? Ela falou, o médico falou que foi uma fratura por estresse. Então não aconteceu nada, ela não bateu, ela não caiu, ela não aconteceu nada, ela simplesmente quebrou o pé, uma fratura de estresse, de tanto ficar em pé, trabalhando, etc, etc. Ela quebrou o pé, sozinha, né? Minha irmã teve isso uma vez também no calcanhar, e foi uma fratura de estresse também. Então, profissionais que estão ali, né? Minha irmã é chefe de cozinha, que também é outra profissão também que fica muito. Agora, ela no Covid, tanto que ela é meu filtro para saber como as coisas estão, né? Tem que perguntar para ela. Essa daqui foi uma empresa também que fez um hub virtual, né? Um hub virtual, um lugar para centralizar as questões, né? Para ajudar as pessoas a também acessar materiais ligados à saúde mental, tá? Eu tô naquela hora de põe o óculos e tiro o óculos, vocês estão vendo, né? Abstrai. Então, essa empresa fez uma parceria, né, com uma fundação para dar esse suporte aos mais vulneráveis, né, e principalmente os isolados socialmente, para se conectar graças a essa plataforma, né? E aí também criando atividades virtuais como manhãs de café, sessões de chat de grupo, exercícios, enfim, criando uma comunidade ali virtual para as pessoas que estavam no isolamento começarem a se encontrar, né? Vou mostrar, acho que mais uns dois aqui, que eu acho que ainda dá tempo. Essa daqui é uma empresa, vi hoje essa inovação, é uma empresa americana de óculos, né? Essa Warby Parker, e aí eles têm um aplicativo para você fazer o exame, né? Ó, eu estou precisando, para você fazer o exame de grau, né? De óculos, sem precisar ir ao médico. Então, é assim, ó, qual que é a tendência? A telesaúde, né? Que foi uma tendência também que já vinha vindo e que o Covid também fez acelerar 20 anos aí. Já existem aplicativos nesse sentido, né? Acho que tem aplicativos já há uns 5, 6 anos aí, já tem alguns aplicativos nesse sentido, mas o deles, o que é interessante é que eles fazem questionários, então tem os testes, né? Eles falam, coloca, né, o celular na tal distância, fique na tal distância, eles dão todos os indicativos de como você fazer esse autoexame, mas eles também fazem uma série de questionários e coisas do tipo para levantar se você está precisando de uma consulta, porque tem um limite o aplicativo, né? Ele, no geral, ele vai ser bom para a pessoa que já usa um óculos de grau para um determinado motivo, que está só precisando revisar a receita. Aumentou meio grau, diminuiu meio grau, coisa do tipo.
Agora, se a pessoa está com um problema ocular mais importante, eles criaram, através desse questionário e tal, num aplicativo, e o resultado, o seu resultado é analisado por um médico, tá? Não é inteligência artificial. Então, você faz tudo isso, entra no aplicativo e aí eles te respondem em 24 horas, 48 horas, não sei qual é o tempo exato, porque isso vai para um médico, um oftalmo, que vai analisar as tuas respostas e te dar o feedback. E às vezes o feedback vai ser, você precisa ir num oftalmologista, né? Parece que tem alguma coisa nova aí, né? Não é só uma mudança de grau. Então, essa daqui também foi uma bem interessante. E para a gente fechar na nota da beleza, eu adorei esse projeto aqui, tá? Se tivesse no Brasil isso daqui, olha, também fica a dica da inovação, né? Para os empreendedores de plantão. É uma empresa também. Nossa, é na Índia, agora eu fiquei na dúvida. É na Índia. É uma marca, né, na Índia, ó, que criou isso, chama assim The Plated Project, né? Então é como se fosse assim o projeto empratado, né? Que essa palavra em português é meio estranha, mas como se fosse empratado. E são artistas, né, famosos, conhecidos, que fazem esses pratos. Olha cada coisa mais linda. Se vocês entrarem no site, o projeto ainda está vigente, tá? Então tem umas coisas maravilhosas lá. E no começo da pandemia, a ideia era que para cada prato vendido, 100% ia para ajudar a patrocinar alimentação, refeições, né, para essas pessoas. E eles conseguiram patrocinar 137.500 refeições, tá? Através desse projeto. Um número bastante considerável, né? Agora, o projeto continua com a abertura maior e tudo mais, e agora eles doam metade em refeições e dão metade para o artista, né? Então, para conseguir incentivar o ecossistema da arte, ao mesmo tempo em que continuam fazendo as doações, né? Então, aí lá no site tem mais números, enfim, do projeto. Mas eu achei lindíssimo. Aqui no Brasil, acho que a única coisa que eu vi disso foi umas campanhas do Spoleto. O Spoleto tinha isso com alguns artistas, né? E aí você comprava e você ganhava um prato lá, tal. Mas eu achei isso daqui muito, muito bonito mesmo. Então, a gente termina com esse projeto bonito. Ficaram algumas coisas aqui ainda que eu tinha trazido, tá? Não tem problema, eu passo para a semana que vem. Mas eu queria muito ter algum projeto como o da Dani, que eu acho que enriqueceu pra caramba a nossa conversa aqui hoje. Eu queria muito ter um projeto para a semana que vem, tá? Então, se alguém quiser mandar, fiquem à vontade, ou até mais de um, enfim, que vai ser bem gostoso mesmo. E aí, na semana que vem, vai ser o nosso encerramento, né? Nós vamos. É o nosso 8º encontro, é a hora que começa a dar a dosinha, né? É o nosso 8º encontro. Eu estou colocando todos no YouTube, né? Até o da semana passada já está lá no YouTube, para quem quiser rever os comentários, rever alguma coisa. Vai ficar lá, né? Vai ficar lá. Uhum. Vai ficar lá a playlist completa. E estou mandando os PDFs para vocês. Até na semana passada a Dani me apontou que eu não estava mudando o assunto, né? Mas aí depois a gente checou e os arquivos estavam corretos. Então eu mandei certinho mesmo toda semana. Vou mandar agora o de hoje para vocês. E no YouTube eu acho que eu estou colocando alguns links relevantes, algumas coisas assim, mas na verdade vocês é que têm o PDF completo, né? Mas a aula fica gravada por lá. Lá eu não estou pondo PDF, é só para vocês que estão aqui ao vivo e a cores. Então é isso, gente. Vocês já sabem meu zap, meu e-mail, enviem os projetos e semana que vem vamos para os finalmente, tá bom? Beijo para todo mundo. Obrigada. Ótima Boa semana. semana para todos. Boa Tchau. sobrevivência ao frio aí para vocês.